Deixa eu botar aqui para apresentar. Eu não estou vendo vocês, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só falar, que aí eu paro, tá bom? Ou levanta a mão, de repente, né, para não ir muita gente, enfim, aí de repente levanta a mão que aí não corta aí a sua linha de pensamento. Tá, é só porque eu não consigo ver a tela, eu só vejo a minha tela de Ah, apresentação. tá, ou se alguém levantar aqui, eu te sinalizo, tá Tá bom, bom? beleza. Obrigada. Então, depois que eu fiz uma apresentação no workshop na IMO, né, no final do mês passado, eu mandei a foto no grupo, conversei com vocês, e aí rolou o interesse de eu fazer essa apresentação aqui, né, durante esse Lunch and Learn. Como a apresentação que eu fiz lá na IMO foi bastante técnica e específica num certo ponto, né, que está em discussão na organização, eu achei legal trazer um pouco de contexto antes e depois eu parto para a minha apresentação. Não vou focar muito na coisa técnica, mas mais com a intenção de dar um panorama para vocês de o que foi, o que se tratou esse workshop. Tá bom? Bom, só me apresentando aqui para os que não me conhecem, eu sou Franciele Carvalho, eu sou pesquisadora associada no ICCT, que é uma empresa de pesquisa focada na promoção de políticas públicas associadas ao transporte limpo. Então, a gente desenvolve pesquisas, né, focando em tecnologias, medidas de eficiência, em design de políticas públicas que vão estimular a adoção de meios de transporte menos danosos ao meio ambiente. A gente fala aí não só de poluição, mas também de emissão de gases de efeito estufa. Começando aqui minha apresentação, para contextualizar, eu vou falar um pouquinho da estratégia de redução de emissões de gases de efeito estufa, já adotada pela IMO. Essa estratégia foi adotada no ano de 2018 e ela tem basicamente 3 princípios guia, né, que guiam as ambições dessa estratégia. O primeiro é reduzir a intensidade de emissões de carbono dos navios a partir da construção de navios mais eficientes. E aí, assim, a ideia é ter uma medida que foque nos navios novos, né, que são adicionados à frota atual. A segunda é reduzir a intensidade de carbono da frota existente em 40% em 2030 e perseguindo esforços para que essa redução chegue a 70% em 2050. E isso tudo relativo ao ano de 2008. E quando a gente fala intensidade de carbono, a gente está falando aqui em emissão por transport work, que eles chamam, né, que é a emissão dividida pela carga, pela capacidade do navio e pela distância navegada. E terceiro, que seria a meta, né, foco, é a meta principal, que é reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor, as emissões absolutas, né, em 50% em 2050 em relação aos níveis de 2008. E sempre perseguindo os esforços para chegar a zero emissões, ou a eliminar, né, essas emissões de gases de efeito estufa do setor. E a ideia é que você chegue a um pico de emissões o mais rápido possível, para que essas emissões comecem a declinar até os 50% em 2050, que é a meta atual, e perseguindo esforços para acabar com essas emissões. Um ponto importante é que agora em julho a gente vai ter reunião 80 do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente da IMO, e nessa reunião essa estratégia vai ser revisada. E é bem provável que esses níveis de ambição sejam mais restritos, digamos assim. Então, a ideia é aumentar a ambição em termos de redução de emissão nessa reunião que vai ter agora no meio do ano. Então, só para dar um contexto, a gente está falando aqui em 50% de redução nas emissões absolutas em 2050, mas é bem provável que em julho a gente vai acordar em chegar a um net zero by 2050, que significa reduzir as emissões a praticamente zero, considerando toda a cadeia de produção do combustível. E aí, qual que é o plano da IMO, né, e quais ações que têm que ser tomadas para que essa estratégia seja alcançada? A gente geralmente divide esse plano, né, em 3 pedaços. O primeiro é a adoção de medidas de curto prazo, o segundo de médio prazo e o terceiro de longo prazo. As medidas de curto prazo focam na frota existente, ou seja, melhorar a eficiência, navegar em velocidades otimizadas, que os países construam planos de ação para que eles se mobilizem, né, para os objetivos finais de descarbonização.
As medidas de médio prazo estão mais relacionadas à adoção de um programa que incentive combustíveis alternativos e também a adoção de medidas de mercado ou medidas econômicas, que seriam, por exemplo, esquema de comércio de emissões, taxação das emissões, entre outros. E as medidas de longo prazo também focam mais nessa parte do combustível, tecnologias super inovadoras, coisas que ainda estão numa fase muito inicial de desenvolvimento, mas que prometem uma descarbonização mais acelerada para o setor. E como que a gente chega lá, né? Quais seriam as rotas, né? Como que a gente descarboniza o setor de navegação? A gente pode dividir essa descarbonização em diferentes bloquinhos. O primeiro seria as medidas operacionais, né? Que a gente fala de eficiência operacional, o slow steaming, que significa você navegar numa velocidade um pouco menor, com o objetivo de reduzir a emissão total da sua viagem, e outras medidas operacionais, como, por exemplo, a limpeza do casco, a lubrificação do casco, que reduzem o atrito do navio com o mar e assim aumentam a eficiência operativa, reduzindo, no final das contas, as emissões. O segundo bloco seria esse bloco de troca de combustíveis, por combustíveis que emitam menos do que os combustíveis atuais, que são basicamente combustíveis derivados de petróleo. E em terceiro tem um grupo misto, que seria, por exemplo, a propulsão assistida. Você pode lançar mão de recursos, né, no navio, como, por exemplo, que eles chamam de wind turbines, que são algumas turbinas que utilizam o vento como auxiliar na propulsão, diminuindo um pouco dessa demanda energética dos motores. E também tem a questão do onshore power, que nada mais é promover eletricidade onshore para que os navios, quando atracados, utilizem a eletricidade e não fiquem ali parados queimando combustível e aumentando não só as emissões de gases de efeito estufa, mas também a emissão de poluentes, o que é principalmente crítico ali para a área de portos, né, que geralmente são perto de cidades, e esses poluentes têm uma série de consequências negativas à saúde. E só deixando um highlight aqui, né, para os portos, porque a gente está falando de descarbonização do setor marítimo, falando de navios, de combustíveis, mas a gente também tem que entender que os portos vão ser peça fundamental nessa transição. E o que já está implementado? Essas medidas de curto prazo, que seriam as medidas operacionais e técnicas, elas já foram implementadas na organização, e são basicamente 3, que é o EEDI, o EEXI e o CII. O EEDI foi a primeira das medidas implementadas, que foca, né, no desenvolvimento de navios mais eficientes. Então, essa medida foca nos novos navios que entram, né, em operação. O EEXI é bem similar ao EEDI, mas ele está aplicado à frota em operação. Então, ele estabelece alguns limites, né, de eficiência e que os navios devem cumprir, né, tecnicamente, para estarem adequados a essa medida. E o CII, que seria o CII, seria um link das emissões por capacidade de carga e distância navegada. E aí, de acordo com essas emissões por transport work, que seria essa multiplicação entre a capacidade e a distância, a gente consegue ranquear esses navios, dando uma nota de eficiência energética para eles, que vai de nota A até nota E. Então, dependendo de como esse navio for ranqueado, ele não vai ser diretamente penalizado, mas ele vai ter que mostrar um plano de correção dessa eficiência, da sua operação, para que ele consiga atingir pelo menos ali uma nota C. E acredita-se que com essas medidas você já consegue atingir aquelas metas lá da estratégia da IMO de redução de emissões por transport work, que seria essa meta aí de 40% de redução de CO2 por deadweight ton, que é a capacidade e milha navegada, e também essa meta também se estende a 50% até 2070, que é essa meta relativa, né, que é a emissão de acordo com o Transport Work. E aí vem as medidas de médio e longo prazo, que seriam as medidas que levariam de fato à redução das emissões absoluta até aquele nível lá de 50%, ou até o phasing out emissions, né, que seriam acabar com essas emissões. E aí, em 2021, esse Comitê de Proteção ao Meio Ambiente estabeleceu um plano de trabalho para que essas medidas de médio e longo prazo sejam implementadas. A fase 1 já acabou, a gente está finalizando agora, nesse mês, a fase 2, que é a fase de seleção dessas medidas,
né? E agora vai começar a fase 3, que é a fase de desenvolvimento dessas medidas e meio que um cronograma de implementação. E é aí que entra a história toda do workshop. E o que está na mesa agora, dentre essas medidas de médio e longo prazo? A ideia é que se adotem medidas que sejam constituídas de um elemento técnico e um elemento econômico. Então, a ideia é que a gente tenha alguma coisa que, tecnicamente, vai levar à redução das emissões de fato, e esse componente econômico vai ser o componente que vai viabilizar esse componente técnico. Então, assim, a gente vai chegar lá, a gente sabe que descarbonizar tem um custo, e para isso, essas medidas têm que ter algum componente econômico para que se consigam recursos para fazer essa transição. E aí existe uma série de medidas propostas, entre elas a gente pode falar de um Fuel Standard, que vai ser até o que eu vou focar hoje aqui nessa apresentação, que está relacionado a uma medida focada na adoção de combustíveis alternativos de baixa emissão. A gente tem algumas outras medidas que são tipo um carbon levy, que seria uma taxa de carbono nas emissões, um cap and trade de emissões, essas IMSF-F e IMSF-R, elas trabalham um pouco das duas questões, então elas têm algum componente técnico que limita as emissões, mas ao mesmo tempo requerem algum tipo de pagamento e contribuição para um fundo que vai auxiliar essa descarbonização, e esse FIBATE também funciona mais ou menos da mesma maneira. Navios que conseguirem reduzir suas emissões vão receber algum tipo de gratificação que será paga por navios que não conseguirem atingir essa redução de emissões ao longo do tempo. Não tem nada acordado, nada certo, mas isso é o que está na mesa agora e que vai ser decidido até essa reunião de julho. Então, esse Expert Workshop, no qual eu fiz a apresentação lá na IMO, tinha como objetivo chamar experts e pessoas mais com background técnico e né, que estão trabalhando mais mesmo nas pesquisas associadas a essas medidas, para fazer uma análise comparativa dessas medidas. Então, assim, né, o que falta em uma, o que está sobrando na outra, por que uma medida vai ser efetiva, a outra não vai, e uma medida econômica vai ter algum impacto, como é que a gente vai fazer em relação a isso. Isso é bastante importante, porque uma vez que essas medidas sejam selecionadas, a gente vai para uma fase de desenvolvimento, na qual a gente vai fazer também uma avaliação de impacto. Então, nessa avaliação de impacto, a gente pode ver como que as medidas podem ser ajustadas de forma que elas sejam, sim, efetivas em reduzir as emissões, mas que não causem nenhum impacto desproporcional, por exemplo, entre os países. E aí, trazendo aqui só para vocês um pouco do termo de referência, a ideia era que os experts fossem ao workshop fazer um review dessas medidas com base nos seus componentes técnicos e econômicos, e a ideia é compará-los basicamente em relação à feasibility, né, que eles chamam, que é a viabilidade dessa medida, a efetividade dessa medida de entregar esses níveis de ambição, ou seja, a efetividade de reduzir as emissões e os potenciais impactos nos estados. E aí a minha apresentação foi uma apresentação que focou mais no componente técnico e associado à efetividade de entregar esses níveis de ambição. Então, a minha apresentação, como eu já adiantei antes, focou nesse Fuel Standard, que nada mais é que um elemento técnico que tem como objetivo limitar as emissões dos navios, focando no combustível e pensando no todo o ciclo de vida do combustível. Então, a gente está falando não só da emissão lá no navio, na hora que queima, né, o combustível, mas também de toda a etapa de produção. E por que isso é importante, considerar o ciclo de vida do combustível? Porque tem alguns combustíveis promissores que são zero emissões no navio, mas que na cadeia eles têm uma emissão que, se você somar no todo, vai ser ainda maior do que o combustível fóssil utilizado atualmente. Então, é muito importante que a gente olhe todas essas alternativas com base no ciclo de vida, nas emissões do ciclo de vida, para que a gente não troque o combustível fóssil que está sendo utilizado hoje e que está emitindo ali na fase de operação, que a gente acaba trocando por um combustível que, embora não emita ali na fase de operação, vai levar a emissão maior em terra, e no final a conta não vai fechar, não vai chegar no resultado que nós desejamos, que é descarbonizar. O Fuel Standard é uma medida neutra, de base tecnológica, ou seja, ela não favorece nenhum combustível específico, e ela vai ser baseada justamente nessas LCA Guidelines, que são as diretrizes de emissões de ciclo de vida dos combustíveis.
O que são essas diretrizes? A IMO está desenvolvendo uma metodologia de cálculo dessas emissões que seja compatível a todos os combustíveis e que compare todos os combustíveis e suas emissões na mesma régua. Porque, assim, se você não tiver uma metodologia bem estabelecida de cálculo, você acaba comparando duas coisas, você pode acabar favorecendo uma, desfavorecendo outra de forma injusta. Então, você tem que ter as mesmas premissas, a mesma fronteira do sistema, e tudo tem que estar muito bem alinhado para que você consiga comparar essas alternativas de forma justa. E a ideia qual é? A gente tem uma intensidade, né, de emissão de referência, vamos dizer assim, que seria o nível de emissão, seria a emissão por megajoule de combustível base, que é, por exemplo, dos combustíveis que a gente utiliza hoje em dia, e a ideia é que ao longo do tempo vai se estabelecendo esse standard que vai reduzindo essa emissão por megajoule de combustível utilizado. E aí a ideia é que essa redução, né, nesse GFS, esteja alinhada com os níveis de ambição da estratégia da IMO. Então, a ideia foi avaliar como que esse target, né, do Fuel Standard pode ser ajustado de acordo com os níveis de ambição e como que isso é efetivo como elemento técnico da medida. A ideia, então, é que a gente tenha esse GFS que mede a intensidade de emissões do combustível, isso é base em gramas de CO2 equivalente por megajoule, né, do combustível, e isso pode ser facilmente traduzido em emissões absolutas quando você multiplica pelo consumo de energia de um navio. Então, se você utilizou um combustível que tem, sei lá, 100 gramas de CO2 equivalente por megajoule, e você consumiu 1.000 megajoules no ano, você faz a multiplicação e você tem as emissões absolutas durante um ano. E aí a ideia é que esse objetivo, né, do GFS, de redução de emissão, vá sendo desenvolvido de forma que chegue ao nível de ambição, e também você pode ter alguns pontos intermediários. Então, você vai lá, em 2030 eu quero reduzir tantos por cento nas emissões absolutas. Você consegue ajustar essa medida para que ela esteja de acordo, não só com os níveis de ambição, mas também com alguns potenciais metas intermediárias. E a ideia é que você use o DCS, né, que é o Data Collection System, que é um sistema de coleta de dados nos quais os navios reportam o consumo de energia anual, e aí ano a ano você consegue ver o quanto que está sendo consumido, quanto é o total das emissões, e você consegue ir ajustando essa medida ao longo do tempo. Então, a minha apresentação focou em, tudo bem, a gente está discutindo a revisão da estratégia da IMO, a gente pode ter diferentes níveis de ambição, que serão diferentes do que está implementado até agora, e como que o GFS vai mudar de acordo com cada um deles. Então, eu peguei 3 níveis de ambições diferentes. O primeiro é a meta de 2018, que é a que está estabelecida agora, que tem o objetivo de reduzir as emissões em 50% em 2050. Tem uma proposta de zero em 2050, que seria zero emissões de gases de efeito estufa em 2050, na base well to wake, esse WTW é o well to wake, significa considerando o ciclo de vida do combustível, e uma meta alinhada com 1,5 grau. 1,5 grau seria uma meta no qual o setor de navegação internacional teria uma descarbonização alinhada com o Acordo de Paris. Ou seja, você vai preservar ali a fração, né, de emissões correspondentes ao transporte marítimo, considerando todas as emissões globais ao longo do tempo. E aí, quando você faz essa conta de acordo com os cenários do IPCC, você tem um orçamento de carbono para o setor marítimo. E aí, de acordo com esse cenário alinhado com o e-mail, a gente teria que ter redução nas emissões absolutas de 37% em 2030, 96% em 2040 e 0% em 2050. E isso tudo aqui também está na base do ciclo de vida do combustível. E como é que eu fiz, né, para chegar nesse nível do GFS? Para a gente conseguir traduzir essas emissões absolutas em intensidade do combustível, a gente precisa de projeções de emissões até 2050, e para isso eu utilizei um modelo desenvolvido pelo ICCT, que é o modelo Polaris, que ele é um modelo de emissões para o setor de transporte marítimo, e ele já está contabilizando ali as medidas já estabelecidas, né, pela IMO, que seria o EDI, o EXI e o CII, e comparei com essas trajetórias de emissão para os diferentes níveis de ambição.
Então, para a estratégia de 2018 e para a estratégia zero até 2050, eu considerei uma trajetória de descarbonização em linha reta, digamos assim, e para o grau e meio seria uma curva em formato curva S. Eu usei essa curva S porque, como essa meta é um pouco mais rigorosa, digamos assim, ela permite que nos anos iniciais você não tenha uma descarbonização tão expressiva, mas ao longo do tempo você precisa de uma descarbonização mais acelerada. Isso é bem compatível com alguns estudos que já foram publicados nesse tema e que já defendem, né, um modelo de trajetória em curva S, não em linha reta. E aqui eu não vou entrar em muito detalhe em números, mas a gente consegue ver as trajetórias de... Ups, eu parei de... Não, tá apresentando. Tá a tela cheia? Sim, a gente está Beleza. visualizando aqui. Eu cliquei em alguma coisa, eu tô vendo vocês agora. Antes eu não estava. Aí, então, aqui a gente consegue ver as trajetórias. Essa linha azul seria a linha de base, que seria, tudo bem, a gente não vai fazer nenhuma medida, não vai adotar nenhum tipo de combustível alternativo, vamos continuar emitindo. Normalmente, não teremos nenhuma medida adicional de descarbonização. Então, a gente vê que com a projeção, né, de aumento no transporte marítimo, ao longo do tempo, essas emissões tendem a aumentar. Na linha roxa, a gente vê a trajetória de emissões em linha com a estratégia que está implementada atualmente. Em vermelho, seria o zero até 2050, e essa curva S, como eu falei para vocês, é a trajetória que também chega no zero em 2050, mas ela permite um pouco mais de emissões no curto prazo, e depois de 2030, essa redução nas emissões precisa ser um pouco mais expressiva para chegar na meta de 96% em 2040. Então, aqui a gente consegue ver... Peraí, que eu não estou conseguindo agora. Peraí. Agora que a gente consegue ver a redução requerida em termos percentuais em relação ao ano de 2008 para cada uma dessas trajetórias. Não vou entrar em muito detalhe em relação aos números, mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, que num cenário que não seja adotado nenhum tipo de medida, a gente pode aumentar essas emissões em até 50%. Essa estimativa está um pouquinho acima de algumas projeções já realizadas, mas, assim, o cenário mais otimista, digamos assim, né, desenvolvido pelo quarto estudo da IMO, leva um aumento de, por exemplo, 30%. Então, a gente estaria numa faixa de resultado pessimista aqui. E aqui eu estou mostrando para vocês as emissões cumulativas. Então, eu estou somando lá de 2020 até 2050 todas as emissões e estou comparando cada uma delas. E por que isso é interessante? Porque a gente consegue ver que a trajetória importa. Então, quanto mais tarde você leva para descarbonizar, você aumenta essas emissões acumuladas. E quando você fala em cenários de aquecimento global, você precisa estar dentro de orçamentos de carbono. E quanto mais você demora para descarbonizar, maior são essas emissões cumulativas e você começa a ficar fora desse orçamento de carbono. Então, se a gente comparar aqui, por exemplo, todos esses cenários, a gente vê que só esse cenário que foi justamente alinhado a 1,5 graus é que está dentro desse orçamento de carbono estipulado para o setor marítimo. Óbvio, isso aqui esses cenários são elaborados a partir de estudos e perspectivas, não dizem realmente que o setor do shipping só pode emitir tal quantidade, até porque se a gente vê que outros setores descarbonizam mais rápido, a gente consegue aumentar um pouquinho ali a gordurinha, digamos assim, para o setor marítimo, mas é só para a gente conseguir ver que a trajetória importa. E que mesmo chegando num zero para 2050, se a gente não tomar um certo cuidado de como que a gente vai chegar lá, a gente vai continuar emitindo muito até 2050. E que isso pode causar efeitos irreversíveis em termos globais e de impactos climáticos e meio ambiente. Aqui também não vou entrar em detalhes sobre os números, mas fala só o quanto que a intensidade de carbono desses combustíveis tem que diminuir de acordo com cada um desses níveis de ambição. Então, o combustível atual tem aproximadamente uma média aí do que é utilizado globalmente pelo setor de navegação, 97 gramas de CO2 equivalente por megajoule, e a ideia é que isso vai sendo reduzido. Então, o mix de combustíveis utilizados vai ter que, numa média anual, reduzir até chegar ao zero. E aí a gente vê que na estratégia anual
na estratégia atual, a gente não precisa chegar no combustível zero emissão em 2050, e sim 33%, mas a gente vê que para as outras trajetórias a gente vai precisar descarbonizar e a gente vai precisar de combustíveis zero emissão quanto mais próximo de 2050 for. No caso do cenário, né, alinhado a 1,5 graus, a gente vai precisar dele já em torno de 2040. Aqui é só em termos relativos, de comparação com o combustível atual, quanto que essa intensidade de emissão do combustível tem que reduzir ao longo do tempo. E aqui tudo bem, a gente coloca um pouco em perspectiva, né? O que isso significa? O seu número 100, é 5? O que isso significa? Eu já falei para vocês que 97 é mais ou menos a média do combustível utilizado atualmente. Aqui, nesse gráfico, a gente consegue ver a faixa dessa intensidade para o caso do gás natural liquefeito, por exemplo, de base fóssil. Isso aqui é uma faixa porque, dependendo de quanto você tem de escape de metano ali no tipo do motor que você usa, o LNG, você aumenta mais ainda as emissões. Então, assim, para o LNG você não tem só um fator de emissão, né, digamos assim, específico, uma intensidade de emissões específica, mas ela varia um pouco, então por isso que esse dado está apresentado como uma faixa. E a gente consegue ver que o gás natural liquefeito de base fóssil não é uma alternativa para descarbonizar o setor, nem de transição, porque dependendo do caso ele emite até mais do que um combustível fóssil derivado do petróleo líquido que não seja o gás natural. E a gente consegue ver aqui também que biocombustíveis sustentáveis e o que eles chamam de eletrocombustíveis, né, de base renovável, vão ser fundamentais para que se chegue nessa estratégia da IMO. E aqui, novamente, a gente tem uma faixa de emissão, né, no caso dos biocombustíveis, porque você tem diferentes tipos de biocombustível, então você vai desde um biodiesel para um diesel verde, para um biometanol, e tem um diesel mais avançado, que é produzido a partir de biomassa, então, por isso que está esse dado nessa faixa. E esses eletrocombustíveis, a gente está falando aqui não só de hidrogênio verde, não só de amônia verde, mas também você consegue produzir um e-metanol, um e-diesel, que seria um combustível bem similar ao diesel, bem similar ao metanol, mas ele é produzido a partir da eletricidade e não da biomassa, como no caso dos biocombustíveis. Então, assim, só para botar um pouco essas metas, né, do GFS em perspectiva e indicando, assim, em termos de combustível, o que isso representa, o que a gente vai precisar. Então, é mais ou menos por aí a comparação. E a ideia esses combustíveis não estão disponíveis, então esse GFS tem que ser implementado de uma forma flexível, né, que você consiga entender que a adoção desses combustíveis vai ser de forma gradual e lenta. Então, a ideia é que esse GFS também siga um formato de curva S, nos primeiros anos reduzindo bem pouquinho essa intensidade de emissão em relação aos combustíveis, e ao longo do tempo você vai aumentando a severidade dessa medida, né? Então, no começo é um blending de pequenas quantidades de combustível alternativo, reduzindo bem moderadamente essa intensidade de emissões, e ao longo do tempo você espera que ele expanda, né, a capacidade de produção desses combustíveis, e aí você consegue aumentar os níveis desse GFS. Aqui é só uma tabelinha referência que eu deixei na apresentação, com esses níveis do GFS para cada um dos níveis de ambição. E como mensagem final, eu citei, e vou citar aqui novamente para vocês, alguns quotes do transporte, do report publicado pela DNV mês passado. A ideia é que a gente desenvolva políticas que promovam esses combustíveis, então a gente precisa criar demanda para esses combustíveis. A gente sabe que a gente precisa dessa demanda para os combustíveis, mas a gente também não pode esquecer que a gente não precisa somente dos combustíveis. A gente precisa de infraestrutura, de produção, de abastecimento, de transporte e infraestrutura em portos para que esses combustíveis sejam abastecidos. E a revisão da estratégia da IMO vai ser crucial, porque a gente pode acabar dobrando a meta atual, que está em 50%, ela pode ir para um 100% de descarbonização. Então, a gente precisa de um sinal claro da organização para que essas medidas sejam implementadas e ajustadas de acordo com o nível de ambição acordado. É isso. Aqui está meu e-mail, alguma de vocês, se vocês quiserem anotar, mas também podem me chamar lá no WhatsApp da Wista,
estou aberta para perguntas. Uma de cada vez, hein? Muito bom, Franciele. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. Pode seguir, Luciana. Oi, Franciele. Primeiro, parabéns, né, pela sua apresentação. Parabéns por esse seu conhecimento técnico, que eu não consigo me atrever a fazer qualquer tipo de pergunta assim, tão complexa que, sei lá, não alcanço, né, mas muito bacana, assim. Primeiro, uma curiosidade, né, não sei se eu não ouvi no começo, quem você representa na IMO, né, como é que você faz essa apresentação na IMO? E a segunda que me chamou a atenção, que é o que eu consigo me atrever, para os portos, o que você considera como uma demanda para auxílio da descarbonização? Sim, eu, na verdade, represento o Brasil, eu faço parte da delegação brasileira na IMO, então eu trabalho como colaboradora técnica para a delegação, e estou sempre com eles nas reuniões. Então, por exemplo, a delegação brasileira é composta não só da Marinha, mas também tem representantes de ministérios, tem pessoal de empresas e outras organizações brasileiras. E eu entro um pouco como essa parte de apoio técnico. Como eu tenho um background de informação bem forte nessa parte de combustíveis, avaliação de ciclo de vida, eu consigo colaborar com essas questões e até, né, nas discussões sobre essas medidas. E na parte dos portos, eu acho que, assim, primeiro, uma coisa que estão discutindo, já estão implementando bastante em relação aos portos, é a questão desse onshore power, que seria a disponibilidade da eletricidade nos portos, que é importante para reduzir a poluição atmosférica ali, né, ao redor do porto, e não só também para reduzir as emissões, porque, teoricamente, quando o navio está atracado, ele não está transportando nada, então, se você consegue reduzir a emissão, pelo menos nessa etapa, já é um benefício grande, e se preparar para esses combustíveis do futuro. Então, assim, não tem uma alternativa solução, eu acho que o setor vai ter que adotar diferentes alternativas de combustível, e dependendo da alternativa, você vai mudar a infraestrutura de abastecimento, de estocagem, você vai precisar que os portos se preparem para isso. Obrigada, Franciele, parabéns, viu? Obrigada. Ana, a Ana tinha levantado a mão também, Ana Clara. Oi, tudo bom? Oi. Primeiro, parabéns, Fran, muito boa apresentação. Obrigada. Gostei muito, super, um tema extremamente relevante. Confesso também, não sei se você falou isso no início, porque eu consegui entrar só um pouco depois. O que eu tenho ouvido muito é que todas essas implementações, melhorias, né, para transição energética, descarbonização, também depende muito do avanço tecnológico, né, de como que as tecnologias vão se adaptar e, de fato, vai ter esse fornecimento, né, tanto de infraestrutura quanto a adaptação dos navios para receber isso. E aí, nesses estudos, nessas projeções, eu imagino que vocês façam essa avaliação considerando, né, se tudo do lado da engenharia e tecnologia desenvolver da forma esperada ou não, teriam alguns planos B, C, D, enfim, queria ouvir um pouco mais como é que tem sido se o pessoal está mais otimista ou não em relação aos avanços tecnológicos para a gente implementar todas essas metas. Obrigada. Sim, eu acho que, assim, existe um otimismo, assim, então, os estudos mostram que, tecnicamente, as soluções são possíveis, mas é isso, assim, o que eu vejo que o setor carece de metas, de medidas, porque se você não cria um sinal claro para a indústria de que você vai precisar do combustível A ou B, eles não vão investir, eles não vão gastar, sabe, fortunas investindo num projeto piloto, numa aplicação, se é uma coisa que ele não tem, nem sabe se ele vai precisar usar daqui a 10, 15 anos. Então, assim, a partir do momento que você tem uma medida que coloca um sinal claro de que, olha, ao longo do... A gente pode não precisar hoje, amanhã, mas daqui a 10 anos precisaremos. Então, permite que os investimentos e pesquisas e aplicações pilotos sejam desenvolvidas. Mas eu vejo isso, assim, tem um otimismo, mas a gente precisa de um sinal, entendeu? A gente precisa de uma demanda clara. Eu tinha uma pergunta também. A gente tem a Deise aqui também, que levantou a mão. Deise?
É a Daisy. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Daisy, sou comandante de navio, né? Então, estou ali naquela ponta lá dessa parte de eficiência energética, a gente está implementando as coisas, tudinho. Franciele, em primeiro lugar, parabéns, muito boa essa palestra, nossa. Obrigada. Assim, enriquece muito assim, a discussão, que já é um orgulho da gente, a gente tem um setor que se preocupa com a parte do meio ambiente de forma tão séria, né? E uma coisa que eu queria ver com você é como é que vem sendo a viabilidade dessa parte de combustíveis. A gente tem essa parte do power, no Brasil ainda está um pouco difícil, mas a gente já tem navios se preparando para isso. Os navios da minha empresa, inclusive, na Ardocage, já estão fazendo essa transformação para futuramente, quando estiver no porto, a gente conseguir fazer esse power. Mas eu vejo muito também a viabilidade econômica da gente conseguir combustíveis cada vez melhores. Como, por exemplo, qual o impacto que teve a gente já conseguiu reduzir para 5% o teor de enxofre, né? 0,5, né? O teor de enxofre. Então, qual foi o impacto disso? Porque foi uma redução bem drástica, trouxe toda uma parte de viabilidade econômica junto às empresas, junto a quem fornece, junto a quem produz esses combustíveis, porque, por exemplo, quando a gente vai para uma área, eu falo isso porque para a gente chegar aí um pouquinho mais longe, tipo 0,1, quando a gente vai para uma área ECA, tipo a Europa, é muito complicado a gente conseguir combustíveis fora até da Europa, né? A gente tem que recorrer a usar o diesel mesmo, para poder entrar numa área ECA. Então, vocês têm alguma visão sobre como vem sendo o estudo de viabilidade econômica disso? Então, na verdade, essas alternativas são sim mais custosas, e aí entra aquele elemento econômico das medidas que eu te falei, porque a gente sabe, a gente vai ter, por exemplo, uma medida que vai forçar a adoção de combustíveis alternativos, mas a gente precisa fechar esse gap de preço, porque não adianta, e a questão é até um pouco mais crítica do que se você comparar com a questão do enxofre, porque você está falando em transição da propulsão, você precisa investir não só no combustível mais caro, mas você precisa trocar sua frota. Então, a ideia é que esse componente econômico venha para fechar esse gap de preço. E aí, a ideia é que, por exemplo, dependendo da medida econômica que vai ser adotada, você pode recolher essa arrecadação em fundos que vão ser diretamente associados a projetos de combustíveis alternativos, ou dependendo de como for a medida econômica, por exemplo, você vai acabar incentivando o investimento nessas tecnologias, porque quem utilizá-las vai receber algum tipo de recompensa. Entendeu? Mas, sim, é uma questão muito difícil. E sobre a questão do enxofre, eu não sei claramente quais foram os impactos, e já saíram alguns estudos, mas eu lembro que a frota mundial conseguiu adequar o bunker 0,5, né? Só que foi uma coisa complicada, porque essa regulação entrou em vigor junto com o Covid. Então, ao mesmo tempo que entrou, veio a questão do Covid, que distorceu os preços dos combustíveis no mercado internacional e também provocou rupturas no comércio marítimo. Então, fica um pouco difícil de conseguir dissociar um impacto do outro. A gente tem também a Flávia e depois a Estela. Flávia. Ei, boa tarde. Obrigada, Franciele. A gente conversou hoje de manhã, conversa excelente. Você apresentou mais aqui sobre essa questão dos combustíveis e eu fiquei me questionando em relação à parte da regulamentação. Em que medida essa regulamentação ela é nacional ou ela é internacional? Como é que se dá essa sobreposição entre o que a IMO faz e o que a gente pode fazer aqui? E também, voltando àquele assunto que a gente falou mais cedo, até porque eu acho que pode ser de interesse do pessoal daqui que trabalha nos portos, qual que seria um roadmap para os portos que querem trabalhar com essas novas energias? Eles começariam por essa questão do onshore power, se preparando para os novos navios, ou o caminho seria mais a produção de novas energias, aproveitar isso como nova business? Obrigada. Nada. Sua primeira pergunta foi sobre A questão da regulamentação. a regulamentação.
Então, provavelmente essa medida vai se aplicar a navios que tenham a partir de determinado porte. Então, se eu não me engano, é 400 ou 5.000 AB, alguma coisa assim. Então, dependendo do tamanho do navio, se não for um navio muito, muito pequenininho, ele entra na regulamentação. Pelo que eu sei do pessoal lá da DPC, que é a Diretoria de Portos e Costas, eles automaticamente internalizam as regulamentações estabelecidas pela IMO. Então, é muito provável que isso acabe respingando na frota nacional, até porque tem muitos navios que operam em ambas, né? Navegam aqui na cabotagem, mas também fazem o transporte de longo curso. Em questão de roadmap, para a questão dos portos, eu acho que a gente tem 2 caminhos aí, né? O primeiro seria esse onshore power, o segundo é verificar com as empresas e os armadores que trabalham naquele porto quais são os planos para eles, e também ver a questão dos corredores verdes, que é um tema que está bastante quente no setor marítimo, que é o que eles falam, né? Que é Green Corridors, que seria a disponibilidade de determinado combustível em portos parceiros para realizar viagens de um determinado produto ou até mesmo naquela rota específica. Eu sei que já estão sendo elaborados alguns estudos iniciais de Green Corridors. Eu acho que P100 com Roterdã é um potencial Green Corridor no transporte de hidrogênio verde. E aí a ideia é isso, assim, dependendo do tipo, até porque dependendo do tipo da navegação, da distância, do produto que você vai carregar, você vai precisar de soluções diferentes, de combustíveis diferentes. Nem todos funcionam no mesmo para todos os navios. Então, acho que é por aí. Para os portos, eu falaria em onshore power, falar com os armadores quais são os planos deles de descarbonização, porque eu sei que alguns já estão encomendando navios, por exemplo, a metanol, navios a amônia, então entender qual é a necessidade do armador que está operando ali, e o terceiro seria avaliar a possibilidade de estabelecimento desses green corridors. A gente tem agora a Estela também, que queria fazer uma pergunta. Estela. Obrigada. Parabéns aí pela apresentação. Sobre navio tankers, vocês já têm algum direcionamento ou documento do que as empresas de shipping estão fazendo para descarbonizar? Porque o que acontece? A gente tinha várias iniciativas, tanto para a parte de máquinas, que é o que dá mais resultado, algumas de equipamentos, outras de pintura de casco, que ajuda a reduzir a emissão, e também para otimização de rotas, para velocidade, tudo isso aí já tem no mercado. Mas tem alguma medida que as empresas no mundo estão adotando? Com mais, ou mais referência? Eu tenho uma... Não, né? Não específica, assim, para o setor de tankers. Eu sei que a Transpetro começou a fazer uns testes com biodiesel aqui no Brasil. Eu sei que tem uma empresa chamada Good Fuels, holandesa, que já faz o bunkering regular de biocombustível também nas suas operações, mas eu não sei, eu acredito que não sejam navios tanque, acho que são outros tipos de navio. E não tem nada assim muito focado nesse setor, mas depende, né, um pouco da disponibilidade, do contrato que ele faz por exemplo, com o produtor, mas é mais ou menos por aí. Entendi. Tá, ok, obrigada. Outra coisa interessante é que a Flávia Nico perguntou sobre a regulamentação. Mesmo antes de entrar na regulamentação, como a gente trabalha, navio é mercado internacional, né? Então, mesmo que não vire uma norma, todo mundo está seguindo, senão o navio não é contratado, né? Sim. Então, vai entrar uma questão hoje em dia, ele fica fora do mercado. Fica fora do mercado, que na hora de contratar as empresas vão preferir empresas que estão mais alinhadas com baixa emissão, né? Sim, e vai acabar mexendo um pouco nessa questão da competitividade. Vai ser uma das formas também de dar essas recompensas, né, aos navios que começarem a descarbonizar primeiro. E vocês têm alguma previsão de sair algum documento oficial com tipo um benchmark do que as empresas estão fazendo no mundo?
Não. Na área de portos Assim, e navios? deve ter algum tipo de publicação já, mas assim, não na minha parte. Mas eu acredito que sim. Eu posso procurar, eu compartilho lá no grupo da Wista. Ah, perfeito, obrigada. Nada? Alguém tem mais alguma pergunta para a Franciele, meninas? Pessoal, né? Porque aqui também tem homens, desculpa. Em nome do ISTA, Franciele, eu gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade, a sua apresentação. Como todas falaram aqui, foi ótima. É um tema super atual e que vai gerar, na verdade, várias discussões mais à frente, né? E à medida que for evoluindo, de repente a gente pode retomar uma possível conversa. Eu acho que pode valer a pena também, se você concordar. E a presença de todos os envolvidos aqui, os participantes, também gostaria de agradecer a vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É ótimo para mim poder falar um pouquinho do meu trabalho, do que eu venho pesquisando, do que está acontecendo dentro da IMO para vocês. Então, assim, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, podem me chamar se tiver outro tipo de fórum que vocês queiram que eu fale um pouquinho. Então, estou aberta para o que vocês precisarem. Claro, obrigada. Eu vou parar aqui a gravação, tá? E aí a gente vai disponibilizar para todo mundo posteriormente e fazer a divulgação. E conforme for, a gente vai se falando. Então, Franciele, o grupo é aberto para todo mundo fazer o questionamento, enfim. Aqui é um local que eu acho que é muito válido para a gente trocar experiência, informação, né? Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Boa Tchau, tarde. tchau. Obrigada.